Pode ir, né? This call is now being recorded. Bom dia. O nosso encontro de hoje vai ter como assunto as redes sociais e a gente levantou alguns questionamentos que achamos ser interessante. A questão é, você usa de forma consciente as suas redes sociais? Você já ouviu falar em cultura do ódio ou do cancelamento? É possível ser tolerante com a ignorância? Esses são um dos questionamentos que vão ser respondidos e fique à vontade para abrir o seu microfone e compartilhar com a gente as suas reflexões. A gente tirou como base um documentário e um filme. O documentário se chama O Dilema das Redes e o filme se chama Rede de Ódio. O que eu pude perceber de diferença entre os dois é que o Dilema das Redes ele mostra a manipulação das próprias redes sociais, como as redes sociais usam as informações para nos manipular. Já o Rede de Ódio mostra como as pessoas se aproveitam disso, seja para o bem ou para o mal. Então, eu acho que é muito importante a gente usar isso como questão agora, compartilhar os nossos conhecimentos e debater, porque agora, principalmente num período que a gente está muito em casa e usando muito as nossas redes sociais, a gente tem que debater e tomar conhecimento de como elas são e usar de forma consciente, né? Então é isso. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui como anfitriã e por vocês terem achado interessante o tema e debater sobre ele. É isso. Não, eu fiquei nervosa com isso, vocês acreditam? Fofa! Muito legal. Maravilhosa. Então, agora eu vi lá no grupo, o Conrado vai tratar a questão 3, né? Dos questionamentos. Eu acho que antes era a professora Amanda, não sei se a Amanda quer falar antes. Não? Ou sou eu? Posso ser. Pode começar. É porque, na verdade, eu não ficou claro para mim quem formulou a pergunta. Eu estou com medo de estar passando na frente, entendeu? Eu prefiro que a pessoa que formulou autorize também, ou então diga como proceder. Tá bom, boto fé. Hoje, então, surgiu essa ideia, né, de cada um comentar uma dessas perguntas. Ontem eu elaborei algumas para a gente poder partir de algum lugar, né? Porque, na verdade, essas duas obras, assim, dão bastante coisas, elementos para a gente discutir. E, enfim, elas estão abertas, eu acho que cada um pode sentir aí o que quer comentar, como se apropriar aí dessas reflexões e iniciar o debate, mas, enfim, era isso, por isso que quando você falou que queria uma pergunta, eu achei que estava tudo certo, assim, que você já podia beleza. começar. Então veio a calhar acho que é muito bem-vindo eu ter escolhido essa pergunta para começar, né, para a gente dar uma contextualizada no vídeo, porque eu até pensei que tinha sido o Marco que tinha formulado, porque como não ficou claro para a gente no grupo, e é uma pergunta clássica da sociologia, né, você já parou para pensar em como reage às diferentes formas de ser, estar, pensar e agir no mundo? Então, na verdade, formas de ser, estar, pensar e agir é o que a gente chama de cultura. Então, antes de mais nada, colocar esse contexto que os dois filmes, o filme e o documentário, que eles estão contextualizados nessa cultura que a gente vive hoje. E como é que é a cultura de hoje? Em primeiro lugar, ela é muito cheia de conflito, como sempre foi, o aspecto cultural sempre foi cheio de conflito, e agora mais do que nunca. A gente tem conflitos em dimensões coletivas, porque estamos num mundo cada vez mais globalizado, mais informatizado, que chega mais longe, mas ele também está mais complexificado individualmente, porque temos mais individualidades possíveis, mais identidades possíveis, né, formas de se construir. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo. Essa cultura das redes, ela é um tema de debate, assim, intenso dentro das ciências sociais. Muitos autores falam das redes bem, não bem no juízo de valor do bem e do mal, mas com as questões que apontam
avanços e conquistas para a humanidade, né, como se fossem resultado de questões proeminentes, positivas, futuristas, saudáveis, enfim, que podem até trazer tendências sustentáveis, enfim, muitas coisas, muitas coisas. Eu vou deixar no chat o nome de um cara chamado Marcin Jakubowski, não sei se alguém conhece. É um cara que diz que ele criou uma rede colaborativa de projetos e orçamentos, tabelas, e ele disponibilizou para o mundo inteiro 50 máquinas que seriam possíveis de fazer uma reconstrução total do mundo e acabar com as indústrias grandes, fazer produções menores, e todos os projetos na internet, a preço de custo, com material reciclado, máquinas que não quebram, não acabam, e ele está há 20 anos tentando realizar esse projeto. É difícil, né? Então, muito trabalho. Enfim, e por outro lado, também tem muita gente nas ciências sociais que debate o contexto das redes nessa cultura moderna de forma negativa. E não é de hoje, é da linha da galera que sempre também alertou aos perigos da tecnologia, aos perigos da globalização, aos perigos também do intercâmbio de cultura quando ele é feito de uma maneira que uma cultura mata a outra cultura, acaba com ela, ou então sufoca, deixa bem difícil dela existir. Enfim, então eu queria só começar com isso, eu acho que foi bom, né? Eu não queria começar, mas acho que serviu para começar. Essa questão de contextualizar que a nossa cultura hoje, ela é de redes, mas ela é também de um conflito cultural muito intenso, por causa dessas dimensões que se encontraram nessas redes, tanto as coletivas, muitos países, muitas línguas, muitos mundos, muitas visões, muitas religiões, muitas crenças, tradições, e também as perspectivas individuais. Essa questão de muita gente pensando diferente por si mesmo, que também é uma autorização do nosso tempo, cada vez mais, né, assim, talvez seja uma tendência, talvez não, sei lá, mas é muito intenso hoje, beleza? Então, acho que é isso aí, a minha contribuição era mais para falar disso, beleza? Trazer aí para o lado da cultura, dos estudos culturais. Maravilha. Eu acho que eu vou emendar uma coisa aqui, então, já que a gente está falando sobre essas diversidades, as diferenças, e como a gente reage a isso, né, trazendo, assim, para o nosso olhar interno, e como isso chega, como às vezes algumas coisas são difíceis para a gente digerir ou processar por conta da nossa própria forma de pensar, a nossa formação. E eu acho que o FIO, principalmente a Rede do Ódio, né, aborda muito essa questão de que isso pode ser um gatilho, né, essa nossa dificuldade de escutar o outro, ou entender por que ele pensa daquela maneira, ou por que ele está se expressando daquela forma, isso gera um gatilho para coisas mais tensas acontecerem, né. Então, eu coloquei lá essas perguntas de quais são as dificuldades do diálogo, quais são as vantagens e as dificuldades do diálogo, né, a gente começou a falar disso aí nos 2 encontros atrás, né, essa coisa da dificuldade do contraditório, e de por que é importante a gente ir trabalhando essa dialética, né, essa escuta, e ver como que o universo do outro é totalmente diferente do nosso, né, a gente também trabalhou isso com o primeiro ano, falando sobre cosmovisão, né, como que cada cultura, cada agenciamento ali de povos diferentes, eles têm o seu próprio tempo, seu próprio espaço, a maneira de pensar, agir, sentir, e isso não necessariamente significa que eles estão atrasados, ou, enfim, ou que eles, enfim, são diferentes, né, são diferentes da nossa formação, da nossa constituição. E aí, tem uma coisa que eu acho legal da gente pensar também, é sobre, dessa forma da gente lidar com a diferença, que é a tolerância e a intolerância, na verdade, né, acho que a Lara tinha falado ignorância, na verdade a frase é possível tolerar a intolerância? E aí tem um autor que vai falar sobre isso, que eu li um pouquinho sobre ele, que é o Karl Popper, que fala sobre o paradoxo da tolerância, né, e ele vai fazer essa provocação, será que é possível a gente tolerar o pensamento intolerante? E aí, para entender um pouco isso, seria legal a gente pensar o que é isso, né? O que é a tolerância e o que é a tolerância, e a intolerância.
essas formas, né, da gente categorizar as nossas ações éticas no mundo, as nossas relações de trato, de como eu aceito ou como eu dou limite para o outro, elas são geralmente as relações éticas, né, as relações morais e tudo mais. Então, muitas delas imitam uma maneira do sentimento mais puro e mais forte, que seria o amor, por exemplo. Né? Quando você ama, você muitas vezes faz algumas coisas naturalmente, né? Você, às vezes, respeita o espaço do outro naturalmente, você é generoso com o outro naturalmente. E quando você não ama, quando o outro é algo ameaçador para você, ou ofensivo, ou aquele outro é difícil de lidar, como é que a gente faz? A gente vai estabelecendo esses princípios aí para poder ter um lugar comum de agir e não extrapolar esses limites, né? Agora, se o outro não respeita nenhum limite, se ele é agressivo, se ele é realmente ameaçador à sua integridade física, à sua integridade psicológica, e aí, você vai ser tolerante? O Popper fala um pouco sobre isso, assim, num regime social, né, onde a tolerância ela é absoluta, é um dado, né, então ela vai abrir espaço à intolerância, mas aí ele vai dizer que isso é muito perigoso. Se a tolerância é lei, né, é o que está dado, é o princípio maior, ela não pode abrir espaço para intolerância, que é justamente essa falta de limite de respeito, né, e algo mais totalitário. Ai, não sei se esses termos são muito, enfim. Mas é isso. Quando a intolerância chega, ela precisa ser reprimida, dialogada no primeiro momento, né? Você tenta mostrar que aquilo ali não é legal pelo diálogo, mas se ela for insistindo para algo muito perigoso, é importante também reprimir, enfim, com força, com outros mecanismos. Então, eu queria abrir essa discussão aí também, não sei se vocês pensaram um pouco sobre isso. O filme mexeu muito comigo, eu falei para vocês lá no grupo, né? Fiquei, assim, bem preocupada com que esses gatilhos, eles realmente estão aí a serem despertados dentro de cada um, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Eu acho que não tem como realmente ignorar que todas essas ferramentas estão aí disponíveis, a gente já está dentro das redes, que a gente está nesse sistema, né? Não, acho que não tem como voltar umas casas atrás, mas eu acho que tem como a gente olhar para isso com mais consciência e responsabilidade, né? Com essas ferramentas que estão aqui. Mas Eu acho que é muito bom. Eu acho que a mãe sociologia colocar no lugar da não tem nada contra, só porque o Júlio ia falar, não é? Sim. Pode? Tá, vamos lá. Ontem eu mandei uma mensagem, todo mundo me ouvindo, né? Tranquilo. Ontem eu mandei uma mensagem no grupo falando sobre a minha internet e tal, tava trocando, enfim. Eu só consegui assistir o filme agora, né, antes de vir para cá. E eu juro para vocês que eu tô quase ligando lá, mandando cancelar a minha internet, porque é um tapa na cara, é um soco no estômago esse filme, né? Como a gente se deixa, muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa convivência, como a gente se deixa manipular por isso. É impressionante. Gente, é impressionante como a gente se deixa levar, né? Por mais que a gente... Claro que não é sempre que isso acontece, né? Mas em algum momento a gente toma uma decisão levado por sugestões, a gente fala uma coisa levado por sugestões de rede social. Isso é perigoso. E é tão perigoso que no filme eles falam uma coisa importantíssima que ficou gravado aqui, que eles chamam de usuários duas categorias, né? Os usuários de drogas e os usuários de rede social, né? Para você ver o quanto isso vicia, o quanto isso detona a gente, na verdade, né? E aí eu tive um insight, eu falei, caraca, é isso, eu vou falar sobre isso, porque eu tenho que puxar a sardinha para minha brasa
né, da língua portuguesa e da literatura. E a gente está falando de rede social no ano de 2020, né? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho, lá para antes de Cristo, né? Vamos voltar lá para a Grécia Antiga. Eu vou falar sobre uma rede social que já existia na época, né? Vou falar com vocês sobre o banquete de Platão, né? O que foi essa história? O que é esse livro, Banquete de Platão? Né? São os amigos que estão numa festa, né? Aquela rede social, né? Uma festa dionisíaca, né? E a gente sabe, para quem saca aí de Grécia, enfim, de mitologia, que nas festas dionisíacas era regado muito vinho, e todo mundo se embebedava, tal, enfim. Só que nesse dia eles falaram, não vamos beber, vamos falar, vamos conversar. E qual vai ser o tema da conversa? O amor. Então, cada um deles, que estava naquela roda, naquela rede social, falou do amor sobre um aspecto. Aspectos diferentes, aspectos que iam um de encontro ao outro, né? Ideias contrárias, mas estavam conversando sobre amor. E eu vou destacar aqui o discurso de Aristófanes, né? Foram vários discursos, e eu vou destacar o discurso de Aristófanes. Ele falou o seguinte: o ser humano, ele era como duas esferas, e funcionava assim, mais ou menos, né? E era tão completo em si, em ser humano, que nessa completude eles tentaram alcançar o Olimpo. Quase alcançaram, chegaram bem perto. E o que os deuses fizeram ao ser humano? Vamos separar o ser humano, mandar uma esfera para cada lado, para que eles passem a vida inteira tentando encontrar essa outra metade, tá? E essa outra metade, né, dentro do discurso tal, não é a metade da laranja, não, é a nossa outra metade, que muitas vezes a gente tenta projetar no outro essa outra metade. Só que essa outra metade somos nós mesmos, que estamos perdidos em algum ponto da nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente, sem se encontrar, sem se reconectar, a gente coloca no outro que está ao nosso lado as nossas frustrações, as nossas tristezas, a gente deposita no outro tudo isso. E esse outro não é essa metade da laranja que a gente imagina, não. Essa metade pode ser a gente mesmo, né? Então, quando a gente consegue encontrar essa outra metade, a gente está mais completo, a gente está mais centrado e consegue, enfim, né, tomar as melhores decisões das nossas vidas. Então, esse discurso, aí eu vou pegar, vou vir lá de Platão, lá do banquete, e vou chegar aqui hoje em 2020, né, nessa nossa conversa aqui, nesse nosso banquete, né, para falar que as redes sociais despertam em nós uma outra esfera caricaturada, né? Desperta em nós uma sombra, né? Por quê? Porque por a gente estar escondido atrás de um computador e sendo manipulado, a gente se sente como um Deus, né? A gente se sente como aquela pessoa que está sempre certa, que nunca está errada. E que o nosso discurso é o discurso único, é o discurso verdadeiro, seja ele de ódio. Então a gente começa a disseminar isso. Disseminar. Então, assim, imagina, você ainda não se encontrou enquanto ser humano com a sua outra metade, e você começa a ser manipulado por uma rede que não está nem aí para você. Fala lá no livro, né? No livro, enfim, fala lá no filme que é um grande cérebro e que nós, os usuários, somos os neurônios, mas que não temos importância nenhuma para esse cérebro, né? Então, é isso que desperta na gente. E qual é o antídoto para isso? Eu não poderia ter vindo aqui, jogar isso tudo e dizer que não existe um antídoto. Existe um antídoto, existe. E o antídoto é o pensamento científico. Pensamento científico é você olhar um lado, olhar o outro, né? Ver o que tem de igual, o que tem de diferente, e você criar aquilo que é a verdade dentro de dois lados diferentes. Entendeu? Então, esse é o antídoto.
né? E puxando ainda mais a sardinha da minha brasa, eu vou falar do projeto que a gente tem no Chicão, do TCC. O TCC é um projeto que proporciona isso, esse pensamento científico. Muita gente foge desse tipo de pensamento, muita gente foge de uma leitura de livro para assistir esses vídeos manipulados e manipuladores da internet, né? Então, que a gente não perca essa possibilidade, essa vontade e esse desejo de dar, de compartilhar esse pensamento científico, né? Porque ele sim é um antídoto para que você seja tolerante na intolerância, porque você vai saber ouvir, saber tirar o que daquilo que é contrário a você, né? O que daquilo pode fazer parte do seu pensamento e o que não, e simplesmente deixar para lá. Simplesmente deixar para lá. Então, o pensamento científico, pegar um livro, sabe, ao invés de um celular e ler, né? Onde estão os grupos de leitura? Onde estão os clubes do livro? Sabe? Esse tipo de manifestação, esse tipo de atitude de leitura, de compartilhar o que você leu, de conversar sobre o que você leu, sabe? Onde estão os grandes pensadores nas nossas salas de aulas para os nossos alunos? Onde estão os grandes pensadores sendo divulgados para os nossos alunos e pelos nossos alunos, né? E, grandes pensadores é muito difícil. Sim, é difícil, mas onde está Machado de Assis, Clarice Lispector, sabe? Na vida deles. E na nossa também. Onde estão? Porque eles sim são o antídoto para tudo isso. Por mais que a gente continue fazendo parte, sendo usuários dessas redes, a gente vai saber filtrar, né? A gente vai saber como lutar para não ir nesses discursos e não ser manipulado por isso. Tá? Então, fica aqui a minha parte, né? Fica aqui o meu discurso nesse banquete, né? E que a gente faça mais banquetes desse tipo, mais banquetes que proporcionam a discussão, que proporcionam o pensamento científico. O antídoto é esse, gente. Valeu. Oi, Júlia, eu gostei muito da sua fala, achei muito interessante. Inclusive, um dos livros que eu li recentemente, assim, foi, eu não sei se vocês já leram, chama Mulheres e Deusas, né? Ele aborda um pouco a mitologia grega, mas principalmente a influência dela na construção da identidade feminina. Eu sei que a gente não vai aprofundar nisso agora, mas, assim, você falando de um discurso próprio, né, assim, você ter aquela construção de um pensamento só, que vai direcionar toda a forma de ser de uma pessoa, né, tanto que isso é perigoso. Aí eu achei interessante, porque tem duas histórias muito legais, assim, principalmente da Hera e da Medusa, né, que traz aí um pouco da relação delas na identidade feminina, mas que a gente pode trazer, inclusive, para a vulnerabilidade, né, que a gente, às vezes, tem hoje construída, principalmente trazida para as redes sociais, que vai também acabar fazendo com que a gente ainda seja manipulado aí e consiga ainda ser manipulado pelo produto, né? Que a gente é utilizado como produto. Então, a Hera, por exemplo, ela foi vista assim como criada, né, para o casamento, para a virgindade, né? Toda aquela questão assim, aquele padrão de mulher em cima do casamento, né? Então, ela cresce, ela tem aquele pensamento de que a virgindade é algo muito importante. E eu nem quero debater sobre isso, né? Mas, assim, mais interessante é que ela casa com Zeus, né? Mas, a princípio, ele tem aquela proposta de fidelidade, respeito, mas aí depois ele começa a ter aqueles relacionamentos extraconjugais e ela, ao invés de questionar ele, ela começa a questionar aí, por exemplo, as amantes, né, que seriam deles, né? Então ela começa a trazer toda aquela frustração, né, do que ela via como um casamento que era o casamento padrão para o homem, né? E aí faz refletir também esse pensamento que a gente foi construído também, né? Que a mulher precisa de um homem, né? Que a mulher ela tem um instinto maternal já estabelecido, já é natural dela, que ela precisa daquele padrão de beleza,
né? Isso que me deixou bem, que ela precisava se arrumar, precisava ser linda e maravilhosa, né? E isso é muito interessante porque no filme, né? Principalmente o primeiro, né? Ele trabalha muito, por exemplo, qual o problema das redes sociais, né? Então, ele trabalha muito aí como formadora de opinião, né? Claro, como formadora de mente, de personalidade, mas também como capaz, né? De modificar sentimentos, emoções e de manipular, né? Como que eu devo me vestir, como que eu devo tratar minha beleza, como que isso é tão forte dentro de mim, né? Que eu preciso ser aceita por todos, né? Então, eu começo a trazer a importância disso nas redes sociais, essa importância de eu ter que me adaptar àquele padrão de beleza hoje, né? Que hoje a gente tem. E isso faz com que eu tenha principalmente aqueles distúrbios, né, que ele, inclusive no filme ele fala um pouco da desfolia, que é essa procura, né, que a gente tem, assim, por ter aquela visão maravilhosa de pele perfeita, de cabelo perfeito, maquiagem perfeita. Não, eu só sou bonita se eu tô maquiada, né, eu só sou bonita quando eu tô com meu cabelo maravilhoso ali. Então, aí as pessoas começam a procurar cirurgias, né, para poder, o quê? Ganhar mais likes, ganhar mais seguidores, né? E isso me faz pensar do tanto que essas redes sociais podem manipular, né, a nossa personalidade e o tanto que isso pode ser, inclusive, utilizado, né, de forma fazer com que a gente não consiga resolver os nossos problemas de autoestima, né, de depressão, ansiedade, que seja porque a gente meio que se inibe, né, através dessas redes sociais, né. Então, assim, achei interessante, você falou da mitologia, eu, tipo assim, eu nem preparei nada, né, eu tô falando aleatório, assim, mas eu achei muito legal essa questão, que eu acho que a gente precisa muito ter consciência disso, né, que como a gente foi meio que construído, eu falei do papel feminino, mas ele também está diretamente relacionado ao masculino, né. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter consciência, porque no filme fala, né, a gente precisa ter, na verdade, consciência do que a gente nessa rede social, porque senão a gente não vai acordar, né, a gente não vai ter aquele gatilho de falar, caramba, isso aí já tá demais, né, eu já tô indo para a rua para uma notícia que eu nem sei se é verdade, né, e aí o Conrado falou um pouco aí da cultura, né, e a gente está no mundo globalizado mesmo, e a gente formou, a meu ver, assim, uma sociedade muito imediatista, né, eu ali das informações rápidas, precisas, objetivas, porque eu preciso ter tempo para eu poder trabalhar, para eu poder ganhar dinheiro, para eu poder gerar riqueza, que às vezes nem é para mim, né, é para uma empresa multimilionária, e aí eu acabo entrando num ciclo, assim, rabinho da minha gata, que acaba entrando num ciclo, na verdade, que tudo isso tem a ver com a questão da rede social. Muita coisa pode ser trabalhada, achei bem interessante, eu vi ontem à noite, né, eu só tive tempo ontem à noite de ver, mas, assim, eu achei muito interessante, assim, essa abordagem, eu acho que a gente tem que acordar, assim, não é negar, né, porque ela existe, mas ter consciência, né, dos problemas que ela gera, para a gente ter um pouco mais de paciência, né, inclusive para saber o que é verdade, o que não é, porque é uma construtora de verdade, ela está ali, existia ali, antes não tinha rede social, a gente já tinha isso, né, e agora parece que as coisas ficaram mais fáceis, né, mas assim, mas foi mais globalizado, então a gente tem que ter um cuidado, né. É isso, achei. Eu queria pegar o seu gancho, imagina se eu vi assim, falei rapidinho por mitologia grega, um dia chegando nesse nível. E engraçado, eu acho esse processo mágico que a gente faz aqui, porque a gente tem esse tema gerador, mas a gente não combina exatamente, você vai aqui, fala até aqui, porque eu vou combinar essa parte com aquela, a gente vai ligando e vai sentindo, e depois a gente vê como está tudo conectado, né? A minha voz pode cortar? É porque a minha pessoa é meio ruim. Então, algumas coisas que vocês falam que eu sinto que combina, assim, que converge com o que eu estava pensando, né? Deixa eu ver se
puxar mais para frente esse microfone. Aí, melhorou? Vamos dar. Então, essa questão da influência, da manipulação, porque ela é maquiavélica. Acho que é por isso que é o problema dessa influência. A pessoa influência, a partir das nossas relações sociais, a gente tem o tempo todo. Então, toda troca que a gente tem com as pessoas, a gente influencia e se constrói a partir disso. Então, esse aspecto do processo da gente construir, mesmo do processo da tecnologia, né? Eu me lembro de conversa que eu tive com professores do ensino médio, que até hoje corta o coração, corta a minha voz, marcam o meu coração e fazem ser que eu sou, né? E outra coisa que eu queria, desculpa, está muito ruim a minha, né? Isso não que eu posso fazer para melhorar. Eu acho que é a internet, Andressa, não sei se é o microfone, porque tá até pixelado também a sua imagem. Vou tentar falar rapidinho. Não chatear você complicado. Então, esses processos de dicotomização, de separação, de desintegração, de rasgar o tecido social, as pessoas não têm a coesão social está sobre e todos esses sistemas, o sistema político, democrático, sistemas econômicos de risco, isso vai ruir. Então, eu sinto que é um processo que a gente tem que ter uma tranquilidade emocional, espiritual por trás, saber que os temas vão aumentar, eles não vão diminuir. Mas isso não é ruim. Deixa eu compartilhar na tela, que eu tinha que mostrar uma coisa para você. Não, cancelar, apresentar, onde é? Não consegui, deixa, depois eu mostro. Mas, Andressa, pode ser. Andressa, como você está com 2 aparelhos, será que se você utilizar o áudio do outro aparelho, não vai melhorar? O meu computador não tem áudio. Eu posso tentar, mas ele fica melhorou. Melhorou mais agora. Tá bom. Então, que os processos de integração dos problemas, eles só vão aumentar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter tranquilidade, consciência e não se desesperar. Mas é como uma casa que está podre, está ruindo, e não adianta a gente tentar fazer reforma, fazer reparos num que está podre. Sistemas econômicos, políticos, que estão indo com o sistema, um tecido social, eu não vejo outro caminho senão continuar ruim. Por outro lado, o que eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade, esse amor, essa paz de que as coisas vão se consertar? Porque a gente está construindo, a partir dessas outras ações positivas, virtuais ou não, presenciais, não, laços de amor, laços de pensamento crítico, de solidariedade, de altruísmo, de generosidade. Então, e tem que construir outra casa para se mudar, morando em casa velha, incluindo, ao mesmo tempo construindo uma nova, que tem que ter outros padrões, baseados em outros aspectos. E esses aspectos que eu vejo é pensar com a cabeça, um pensamento próprio, não se deixar manipular. E daí, no filme, no documentário, teve uma música de fundo, eu acho, e aí tem mais mulheres, a gente fundo nome nesse aspecto, né? E quando eu vi a Simone cantando uma música, aquela música forte, né? Porque ela é uma mulher de força, de garra, com muita facilidade, e a música dela tem essa força, né? Do feminino. E lembrei também de uma outra intérprete, porque eu acho que a Simone e essa outra que eu vou mencionar, a Leonor Rodrigues, elas são mais do que cantoras, elas são muito, porque é uma peça teatral, você assistir, ela tem música. E aí ela tem uma obra,
que chama Amami, uma intérprete colombiana, e ela pega esse livro que se chama Palavras e ela coloca em música e assim, pequenos conselhos sobre como a gente deveria agir. E aliás, dois desses conselhos que tratam assim, que a gente tem que ver com os nossos próprios olhos. E a gente pegar as coisas a partir do nosso ponto de vista. Mas não é só um ponto de vista individual de analisar tudo. Eu vejo desse jeito, você vê desse outro jeito, mas a gente tem que ter um filtro na nossa frente para a gente poder distinguir o que é ruim no sentido coletivo, que é bom para todos, que podemos seguir. E aí, esse filtro é sagrado. Então, as letras, assim, né? Tu és meu lindo, meu negro, tu vistas mi vista, mi rede, para o alma, acessíveis da santidade. Ou seja, Deus, olha os meus olhos, escuta os meus ouvidos, e você conseguir ser imparcial. E aí tem um outro também, eu acho só que esse de ainda assim, não vai dar certo. E tem um outro também, uma outra música que ela canta, que ela diz, a justiça é imparcial nos nossos julgamentos, olhar com os nossos propósitos, não se deixar manipular, também é uma característica sagrada, também é uma característica do divino. E aí, quando ele traz assim, né, a solução para isso é o conhecimento científico, a visão humana, eu concordo. Eu acho que a capacidade de pensar racionalmente é uma capacidade de tirar dessa lama. Só que essa capacidade de pensar científico, a capacidade de racionalizar, de analisar, de comparar, por trás de tudo. Então, era isso, eu não consegui, que o áudio está ruim, mas depois vocês dão uma olhada lá no PowerPoint, tem uns detalhes. Uma massa visuais. Gente, as pessoas que estão participando a primeira vez hoje, estão chegando aí, o Zé, a Shirley, a palavra está aberta aí, tá? Eu sei que é muita gente, às vezes não dá tempo de todo mundo falar, mas os que estão chegando agora, eu acho que tem esse privilégio aí, vamos dar a vez para eles. Vamos ficar em 30 segundos em silêncio aí para ver se algum estudante fica encorajado. É isso que eu falei. Vamos chamar os estudantes também, né, para participar. A professora Shirley abriu o microfone, eu acho. Bom dia, Jonathan. Tá querendo me ouvir falar, Jonathan? Então, eu já participei de outras, só não me manifestei assim ativamente, né? Fiquei aqui mais de ouvinte. E aí eu peguei a conversa quando o Júlio, né, começou a falar aí sobre os exemplos de Platão, e aí eu queria ter visto, como eu cheguei depois, eu queria ter visto a abordagem de vocês sobre o documentário, os documentários. Então, deixa que o Zé, que deve estar acompanhando aí, eu tenho até uma contribuição de um livro do Yuval Harari, que eu posso ler um trechinho aqui, mas eu não sei se essa discussão já foi feita, então fica a dúvida. Posso? Aproveita aí, vamos lá. Então, tá bom. Nesse livro dele, o título do livro é As 21 lições para o século XXI. Alguém já leu, já conseguiu? Eu ainda não consegui terminar, mas para nós, principalmente que estamos aí na educação, e, enfim, enquanto cidadãos, a gente tem uma visão muito ampla a respeito do futuro, e das análises do passado a partir da leitura desse livro. E ele menciona muitas vezes os algoritmos, né? Algoritmos ou
Tá cortando, Shirley. Ou pelo menos o pessoal tá escutando? Não, tá cortando para mim Um também. pouquinho só. Tá aqui. Só um pouquinho. Tá cortando? E Acho que ela agora? caiu. Tá melhor? Melhorou, melhorou. Melhorou? Assim, agora Então vamos lá. Só um pouquinho. E assim que esses algoritmos, o que conhecerem melhor do que você se conhece, serão capazes de controlar e manipular você, e não haverá muito o que fazer. Você estará vivendo na Matrix ou no show de Truman. Afinal, é uma simples questão empírica. Se os algoritmos realmente compreenderem melhor que você o que está acontecendo dentro de você, a autoridade passará para eles. É claro que você poderia ser feliz cedendo toda a autoridade para os algoritmos e confiando neles, para decidirem, para que decidam por você e pelo resto do mundo. Se é assim, apenas relaxe e aproveite a viagem. Você não precisa fazer nada a respeito. Os algoritmos cuidarão de tudo. Se, no entanto, você quiser manter algum controle sobre a sua existência pessoal e o futuro de sua vida, terá de correr mais rápido que os algoritmos, mais rápido que a Amazon, e assim, o melhor conselho que eu poderia dar a um jovem. Opa, acho que perdi a parte aqui. Enfim, aqui fala um pouco sobre essa questão do controle, né, que a gente tem, que eu acho que vocês já devem ter falado, porque eu já assisti um pedaço do documentário, também não cheguei a assistir ele integralmente, do início ao fim, mas sobre essa questão do controle, né, da opção que a gente tem de ser levado e a opção da gente controlar essa situação em que a gente vive hoje por meio das redes e de toda essa manipulação que está em torno de nós. Muito bom, muito bom. Bom dia, galera. Estão me ouvindo bem? sim. Sim. Bom, legal. Feliz de participar aí desse encontro com vocês. Meu computador tá meio ruim, tá com uma faixa aqui no meio. Acho que caiu cerveja no teclado, gente. Aí eu não fui limpar e não tô vendo muita coisa, mas... É a faixa do ouvir... Vasco. Aí, oi? É a faixa do Vasco. Não, pior que tá coloridão, cara. Tá verde, azul, vermelho, preto. Lembra de televisão, quando ficava aquelas linhas? Aí tá uma faixa aqui. Bom, gente, eu sobre o filme, eu assisti ele tem um tempinho. Até tinha comentado com o Conrado assistir, uma vez que a gente tava falando sobre uns filmes e tal na Netflix. Esse é a Rede do Ódio, né? Eu também vi e fiquei... Cara, é um tapa assim mesmo, né? Eu lembro até que a Aline, minha companheira, falou, vamos assistir outro. Eu falei, não, calma, vamos digerir primeiro, calma, não dá para assistir assim outra coisa, não. Fiquei pensando no filme, mas o que eu acho legal que eu trago aqui é a gente não esquecer que essa coisa que acontece no filme, né, da disseminação do ódio, da mentira, né, da informação, de como a gente está interligado a tudo isso, lembrar que está acontecendo isso atualmente, né? A gente está... O nosso governo atual, né, ele tem trabalhado muito forte em cima disso, né, em cima de mentira, em cima de fatos, né, que leva as pessoas a irem, né, na onda, né. Então, acho que a gente tem que ressaltar isso, como, né, o filme está muito próximo da nossa vida mesmo, né, da realidade que a gente vive, né. Então, são várias mentiras atrás da outra que elas vão crescendo e a gente acaba que vai acreditando, né. Estava até assistindo um podcast que o Carlitos me recomendou, que foi muito legal, falando disso mesmo, né, do discurso do Goebbels, né, que ele é alemão, não sei nem se é assim a pronúncia, mas que era na propaganda nazista, né, que ele contava uma mentira e sempre atacando, sempre tinha um inimigo, o comunismo, então sempre ataca, né, por partes, vamos atacar essa pessoa agora, depois outra, né. Então hoje eu vi como é que é lá o coordenador do Instituto Palmares, né? Ele está agora entrando numa ação de racismo contra a Benedita da Silva, né? E tirou o nome dela da lista como pessoa negra lá, reconhecida, né? Então, assim, muito louco. Aí a gente vai vendo só as notícias, as mentiras, o que é, o que não é. Então, assim, muito, muito louco esse ataque, né? Então, acho que a minha referência seria essa, minha associação que eu faria, assim, como tá perto da gente, né? Tá muito próximo. Beleza? Não sei se ajudou, valeu. Ô, Zé. Não, Ô, Zé. Oi.
Não vou mentir, não, mas tu sabe que tu era uma das pessoas que eu mais estava esperando, né? Chegar aqui. Por quê? Por quê, cara? Ah, porque tu é tu, né, velho? Tô aqui, eu não tô de olho, eu tô de ouvido. Beleza. Muito obrigado aí por ter vindo, viu? Valeu, cara, tô aí. Beijo de Valeu. vocês, maravilha, encontro. Cadê? Eu quero ver esses alunos aí. Tem aluno aí? Quero ver alguém falar aí. Eu vi a Lara falando, chique demais. Valeu. Lara, eu queria fazer uma pergunta para Lara. Se você já tem alguma colega sua, algum colega que já viu esse documentário ou o filme, se vocês já chegaram a conversar entre vocês e qual a impressão que vocês têm, assim, se você também chegou a ver o documentário, se você sentiu também esse peso todo que os colegas comentaram aí. Eu ainda não cheguei a comentar sobre o assunto, mas eu tenho uma amiga que sempre que a gente vê essas questões assim, a gente fica debatendo horrores sobre isso. Eu vi o Rede de Ódio ontem à noite, eu não tinha visto ele ainda. Eu achei bem pesado e realmente foi um tapa na cara mesmo, até mesmo porque a gente vê isso atualmente, né, na nossa política atual, isso acontece muito. Sobre o dilema das redes, eu já sabia, assim, que tem esse negócio de algoritmo, de que eles entregam o que a gente quer ver, mas eu nunca tinha visto, assim, desse ponto de vista, sabe? Eu imaginava como era, mas eu nunca parei para pensar mais a fundo sobre isso. A Lara falou sobre o que as pessoas, sobre a questão de padrão, que as pessoas procuram cirurgias, né? Eu acho que isso está acontecendo muito agora. Muitas pessoas estão falando já sobre isso pelo Instagram. Saúde. Sobre aqueles filtros que as pessoas usam, que coloca boca, coloca cílio, que faz preenchimento labial, sabe? E as pessoas, elas estão cada vez mais se olhando no espelho como elas menos são. Deu para entender mais ou menos? Elas baseiam o que elas querem pelo que elas veem. Então, outra coisa que é muito importante ressaltar é porque... Peraí, eu vou ligar rapidinho, deixa eu só terminar de falar, tá bom? Então, sobre as influências, né? Que hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas falando sobre a influência, pessoas que têm muitos seguidores. A gente tem que reparar muito em quem a gente deixa nos influenciar, porque a gente vê muita gente, não sem conteúdo, né? Com conteúdo meio superficial, eu diria, que falam só sobre estética, e aí, se você se deixa ser influenciado por uma pessoa dessa, você vai acabar se rejeitando como você é e se descobrindo menos. E esquecendo os seus gostos e indo só pelo daquela outra pessoa. Então, eu acho que é muito importante. Seria muito bom ter esse diálogo na escola, né? Porque ia atingir um número maior de alunos, que eu acho que são os mais importantes, porque é quem mais está ali nas redes sociais. Os professores já têm, assim, buscam ler mais e tal, mas os alunos, eu acho que eram os que mais precisavam ouvir esse debate. Mas, enfim, outro dia vai dar para fazer, amém? E é isso mesmo que eu tinha para falar. Mas fica tranquila que... Posso falar, gente? Fala aí, Birão. Pode. Ai, cara, que delícia ouvir. Ô, Birãozinha, seja muito boa-vinda. Boa-vinda. Valeu, cara. Adorei ter vindo. Lamento não ter vindo antes, sabe? Eu estava perdida em outras coisas aí. Quero estar junto direto aí agora. Muito bom. Eu já tinha assistido o documentário antes de saber que vocês iam debater sobre ele. Nossa, que legal tudo que você falou, Lara. Aliás, todos vocês, muito incrível, assim, muito legal. Vai reafirmando algumas coisas que a gente está pensando aqui. E, assim, falar... Ai, meu Deus, é muita coisa. Mas tem uma discussão que eu vou dar uma puxada. Isso que ela falou sobre
envolver os alunos da escola com esse tema, sempre me preocupou muito, porque é muito fácil a gente cair nessa rede, né? Eu lembro daquele filme, alguns de vocês já devem ter assistido, A Onda, saca? A Onda? Pois é, eu lembro muito disso, assim, como é fácil, né? Como é fácil você chegar e fazer as pessoas acreditarem numa ideia qualquer, né? E fazer as pessoas ficarem muito convictas naquilo e cegas e tal. E aí tem uma ideia que circula há muito tempo, que sempre me preocupou muito, que mexe muito com as relações das pessoas, que é a pornografia, que é uma coisa que eu levei lá no Self, né, uma discussão que eu levo sempre no Self, o consumo da pornografia, e como as coisas estão interligadas, não adianta você achar que você está no Facebook, mas o que você vai vendo com o seu e-mail, com o seu perfil no seu computador, no celular, em outra conta, até numa guia anônima, não sei o que, tararau, essas coisas, elas estão ali conectadas, e como isso puxa a tua... como você é fisgado, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito, muito mesmo, porque por trás dessa questão da pornografia existe uma questão de exploração humana muito sinistra e silenciosa na sociedade. E, não sei, eu me lembro a primeira vez que eu vi um vídeo pornô, uma revista, alguma coisa, era uma coisa muito difícil, era um cara conseguiu uma fita cassete, todo mundo, rodava na mão de todo mundo, e a galera tinha que assistir junto, porque tinha que devolver, e era tudo proibido e tal. Não vou dizer que não tinha acesso, tinha, mas era muito mais difícil. Mas também era muito menos discutido. Hoje em dia, qualquer criança de 8 anos, qualquer, tem acesso a isso com muita facilidade, assim, sem o menor filtro, sem problema. E o que essas pessoas estão aprendendo com isso? Do que já que a gente não pode discutir em lugar nenhum o que é o sexo, o que são as relações, a gente não pode discutir sobre isso, né, um puta tabu, é muito complicado, é muito difícil, e aí essas pessoas vão, desde muito jovens, buscar essa informação, que é uma informação, é uma coisa que traz muita curiosidade pra gente, né, gente? É o nosso corpo, é a relação com o outro, a gente aprende que a gente tem que casar, tem que se relacionar, tem que transar, tem que, um monte de coisa. Então, essa questão me comove, me incomoda, sabe? Eu fico sobre esse assunto. Dentro da aula eu faço muito isso, essa atenção que assim, né, é um pontinho dessa parte da manipulação, mas que eu acho que é um pontinho tão importante, tão pouco discutido, porque as pessoas fazem isso de uma forma individual, sozinha. A pessoa vai fazer a sua masturbação ali sozinha, mas ela vai procurar alguma facilidade ali na mente dela e tal, e aí ela vai estar aprendendo sobre essas relações, de que forma, né? Eu acho que isso acaba envolvendo tudo, tanto a questão de como você lida com o seu próprio corpo, logo, da estética, o que você vê como sendo bonito, feio, e aí vai, né? Autoestima. Eu sempre agradeço por eu ter passado a minha adolescência nos anos 90 e não ter rede social na minha adolescência. Talvez eu fosse uma potencial suicida se tivesse rede social naquela época, entendeu? Porque é sério, gente, é sério. Eu fico de cara com a exposição dos adolescentes na rede e, assim, nossa, eu teria medo, sabe? Eu não saberia me relacionar, assim, porque eu fico realmente impressionada como essa exposição, ela ai, gente, é prejudicial, é um pouco triste, sabe? Porque eu vejo, acompanho alguns perfis, tóxica, eu acompanho alguns perfis de ex-alunos, assim, aí tem uma galera que tá pedindo socorro. Às vezes eu chamo no privado lá para dar uma conversada, e aí, está bem? Como é que tá a vida? Taranau, taranau. Mas porque eu tô vendo que a pessoa tá postando um peito lindo, uma bunda maravilhosa, mas tá gritando socorro! Me salva, me tira daqui, o que eu tô fazendo? Mas na verdade a pessoa tá mostrando uma sobrancelha linda que ela acabou de fazer, não, sabe?
eu não sei, eu não estou sabendo ainda lidar muito bem com isso. E só para encerrar uma coisa que eu queria falar com vocês, caraca, esqueci. Calma aí, daqui a pouco eu lembro, tá? Ai, que droga. Bom, gente, que massa. Tô adorando a discussão toda, muito, muito legal, muito linda. Valeu. Quando eu lembrar, eu volto a falar uma coisa que eu esqueci aqui, tá? Gente, mais alguma aluna quer se manifestar? Vocês viram os filmes, os dois filmes? Lembrei. Uma parada, uma parada assim que já faz tempo que eu percebi que eu estive viciada em rede social durante o tempo. Eu sou memeira, né? Eu não faço, mas eu curto todos. Eu adoro meme. E como o celular me fez diminuir a quantidade e a qualidade da minha leitura. Como eu comecei a ler menos, muito menos, e, assim, conteúdos menos interessantes, eu acho. Eu faço essa reflexão, já melhorei muito, mas eu ainda acho que ainda é um problema para mim, sabe? Só isso. Hashtag desabafo. Oi, gente, bom dia. Ó, eu estou querendo dizer que o conteúdo dessa live de hoje, aí desse nosso encontro, assim, ele está rico e está mexendo muito com todos nós, assim, porque é um assunto pesado, é um assunto que mexe, é um assunto para quem é pai, principalmente eu sou pai de uma criança de 2 anos, de um adolescente de 15 anos e de uma mulher de 22 que já passou por, que é da geração a geração desse momento, da informação exacerbada, desse monte de poluição de informação, né, e de toxicidade, né, que existe na internet. Então, assim, estou querendo dizer que o conteúdo está formidável, já teve tantas citações ricas e tantas falas que a gente ainda demora um tanto para digerir, imaginam os estudantes que vierem assistir esse conteúdo. Então, eu vou perguntar mais uma vez se algum estudante quer colocar o seu ponto de vista, ou se existe algum professor que está com aquela coisa assim, que quer falar, que está na ponta da língua, para se manifestar. E eu gostaria de fazer só a consideração final aí na conclusão, para a gente fechar redondo esse encontro, que nós estamos aqui com 11, né, 1h06 de encontro. Eu acho que a gente está começando a otimizar isso, que está ficando bem legal, bem objetivo, tá bom? Então, a palavra está aberta aí. Antes de você fechar com chave de ouro, eu só quero colocar uma frase que tem lá no livro, que eu acho que é a frase para a gente começar a pensar nesse distanciamento dessa forma de se colocar, né, tão fragilizado diante da manipulação. Fala assim: a ferramenta que faz bem é aquela que está lá parada, esperando, e não aquela que te busca e te sugere, né? Então, a ferramenta que eles queriam dizer? Que a ferramenta que faz bem é o Word, está lá. Ela não vai vir até você, né? Então, assim, essas ferramentas são as ferramentas que a gente pode colocar, a gente pode, enfim, né? E não as ferramentas que nos manipulam. Só isso. E eu queria rapidinho dar um destaque, dizer que na sexta-feira que vem a gente tinha combinado, na sexta-feira passada, a gente tinha combinado que na próxima sexta, que no encontro a gente ia fazer um sarau. Vocês estão lembrados? Para vir fantasiar. É verdade. Um show, apresentar alguma coisa. E a sugestão do tema até o momento é aquele tema da mulher. Então, a gente vai trabalhar em cima dele, se não houver nenhum outro emergente, né, que agora as pessoas, meu Deus, mas tem que ser esse. Eu acho que a gente já está organizado, que é o da mulher, e convidar também para as pessoas que estão assistindo, dizer que não deixem de vir aqui, não deixem de nos procurar, agradecer demais também a participação de todo mundo, antes do Marco dar o destaque final dele, valeu? E aí, se a Emily, vou falar o nome pessoal, porque
aí é que está também, quando a gente fala os estudantes, né, agora na live tem poucas pessoas que não são professores, tem mais professores do que estudantes, mas esse material, como o Marco disse, fica disponível para todos, e a gente espera que todos estejam acessando, quando puderem, que é o que a gente está chamando aí de assíncrono, né, eu aprendi essa palavra aí ultimamente, e usem, abusem, beleza? Sejam bem-vindos. Ô, Conrado, explica de novo aí, porque quem não estava, eu não estava na semana passada, e eu estou boiando desse lance. Não, é o seguinte, a gente tinha combinado na semana passada que na primeira semana do terceiro bimestre, como ia ser aquela semana de acolhimento, a gente não sabia muito bem o que ia, assim, a que pé que estaria, né, as turmas, o enturmamento, essa questão de modulação, aí a gente combinou entre a gente fazer uma coisa mais leve, mais chamativa, até para ver se a gente agrega mais o público dos estudantes, e vamos inventar aí, vamos trazer criatividade, vamos trazer alegria, vamos trazer felicidade, vamos trazer a nossa experiência, a nossa integridade também, que eu acho que é um valor muito bom, assim, para combater o tempo de hoje, esse tanto de dilemas que nós estamos vivendo, e manter-se íntegro é muito difícil, né? Mas eu espero que seja um caminho aí que todos busquem, e aí sexta-feira que vem é isso, vamos vir brincar, vamos vir se divertir, e se juntar, fazer uma grande festa do conhecimento, motivada pelos sociólogos lá da escola, mas que de forma alguma quer falar só sobre isso. A gente quer mesmo é acolher vocês, receber a todos. Ó, tá aí um nome legal. O nome podia ser Festa do Conhecimento. Então, a gente pode dar esse nome aí, mas assim, é porque tem duas coisas. Um é o nosso combinado de fazer um sarau, uma festa, mas o outro é esse combinado de falar do tema da mulher. Então, assim, também venham preparados para talvez essa festa não ser uma festa onde a gente só se alegra e só fica feliz e fica regozijado. Pode ser também que a gente saia daqui com outro valor agregado dessa reunião. Como o Júlio falou, né, um debate, aprofundar em alguns problemas, algumas questões, e pode ser que a gente depois tenha que se apegar em coisas mais até supérfluas para poder ficar bem, porque realmente o tema da mulher, quem sou eu para falar, mas eu tenho certeza que ainda deve ser muito discutido, muito debatido, tem muitas questões para serem colocadas, e aí pode ser que seja um dia um pouco também, não sei, aí depois a gente conversa lá no grupo e a gente vê se a gente fecha um, fecha o outro, adia, ou faz dois. Acho que quanto mais a gente está vendo aqui é o intuito, o interesse de participarmos e estarmos aqui, maior a possibilidade da gente abrir outros momentos. Então, a gente vai dar um silênciozinho aí, não estranhe, de no máximo aí 1 minutinho aí, que a gente quer que os estudantes se manifestem, tá? Deixa eu só falar um negócio rapidão. É o seguinte, tem uma proposta de um projeto, eu mandei para você, Andressa, é rapidinho, tá? Eu mandei para você, Andressa, para você dar uma olhada depois lá no seu zap. Mas, quando terminar tudo, as pessoas que estejam interessadas em ouvir a proposta do projeto, aí quando terminar todo o encontro, fica aí mais 2 minutinhos, falou? Acho que vocês vão gostar. Fabiola, Birol, você que está chegando, é o seguinte, depois que a gente aperta o stop aqui da gravação, tem gente que fica aí por mais umas 2, 3 horas, já é rotina, tá? Desiel, tu tá aí, quero te ouvir, quero te ver. Leia o banquete. Todo mundo, Emily, Tamires, Ana Luísa. Gente, abre a foto, eu quero tirar foto. Rapidinho aí. Então tá, né? Esse negócio de pressionar também não tá com nada. Uma hora eles vão chegando, vão se sentindo à vontade, vão se
se empoderando também do espaço, que eu estou achando muito legal esse movimento de todo mundo é dono aqui, tá? Não existe nenhum, não é de ninguém, é de todos esse espaço, né? Um espaço aberto, de liberdade, de expressão, da gente estar passando, compartilhando esse momento, né? Aprendendo um pouco com esse momento e trazendo para a nossa vida também a importância de estar conectado. Então, aqui são umas considerações que eu pensei a respeito do nome, né, que é do tema, que é a realidade personalizada das redes e cultura do ódio. Então, falando sobre realidade, o real, dentro desse contexto, eu destaquei que é o que se difere do que é ilusório. A importância da gente conseguir fazer esse filtro, né? E a ilusão, se a gente pensar bem, é o que mais se parece com a realidade. Então, tem muita gente que está vivendo ali todo dia, né, como a Birol falou ali, achando que a vida é aquela, mas não é aquilo, né? E rede, falando em rede, a necessidade na vida em sociedade. A gente precisa dessa conexão, a gente precisa desse relacionamento. E aí entra um assunto que a gente que vem tratando na sociologia, principalmente no início do semestre, a gente falar um pouco sobre o porquê da sociologia, a importância do senso comum e o senso crítico. E muitas vezes a gente precisa ter um senso crítico em relação a essas redes sociais, né, que a gente falou tanto hoje. E é importante trazer esse senso crítico para uma ética e um consenso, né? E com o bom senso também. E aí, chegando na cultura, né, fala de cultura do ódio, que a cultura é uma construção, né, que tem a ver com o trabalho e com o valor que a gente dá a isso, né, que a gente agrega, um grupo agrega, uma sociedade, uma família, né, um grupo de trabalho. Eu que trabalho no circo, existe a cultura do circo, onde você chega, existem valores em comum ali, né, o povo do teatro, da arte, então isso integra as pessoas e cria o quê? Uma identidade, tá? E essa identidade é preciso ter respeito, né, a essas identidades, que muitas vezes nas redes sociais a gente vê tanto, né, a intolerância, né, a truculência, a falta de diálogo, né, que tem que, para a gente chegar realmente a nos ver, nos identificar, conseguirmos nos olharmos, né, olhar a si mesmo e identificar essa diversidade tão falada, tá? E aí vai a mensagem final aqui, que me veio uma poesia de uma música que eu gosto muito, do Frejá, né, que diz assim, ó: desejo que você tenha dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele, ao menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Esse dinheiro é tudo isso que a gente pensa em relação a poder, né? Em relação ao que a gente consome, né? A gente precisa dizer quem é o dono desse produto, né? Se a gente está sendo usado ou se a gente está usando, usufruindo. Então, minha mensagem é essa, minha contribuição é essa, agradeço a todos, sejam muito bem-vindos, até logo. E fiquem à vontade aí para as considerações finais, se alguém quiser falar mais. Não, pode fechar. Só puxando a fala do Marcos.